Olá, imagine o seguinte, você chega em casa do trabalho faminto, coloca uma lasanha congelada no micro-ondas, em minutos o cheiro invade a cozinha, você dá uma garfada, parece delicioso, não é? Que tal um guaranazinho para acompanhar? E no café da manhã aquele cereal docinho, redondinho, colorido, que estala na boca. Rápido, prático, viciante. Ninguém é de ferro, né? Mas você já parou para pensar no que realmente está comendo? Porque o que parece comida não é. E a indústria alimentícia não quer que você saiba. Por que você acha que as taxas de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e principalmente câncer continuam subindo? Mesmo com tanta tecnologia e informação, tantas pessoas indo para a academia, tentando se cuidar, por que isso não está funcionando? Eu sou o Dr. André Vamber, cardiologista, com mais de 22 anos de formado, e hoje vou revelar a verdade oculta por trás dos alimentos ultraprocessados, o inimigo número 1 da sua saúde. Mas antes, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica de saúde como essa. E compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares, antes que ele seja tirado do ar. E me conta, você costuma consumir alimentos ultraprocessados? Já notou algum efeito na sua saúde? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá! Um estudo recente da Fiocruz desse ano revelou algo alarmante. 1 em cada 10 óbitos no Brasil está diretamente relacionado ao consumo de ultraprocessados. Isso mesmo, 10% das mortes poderiam ser evitadas se mudássemos o que colocamos no nosso prato. Agora pense comigo, quem está lucrando com isso? Porque esses produtos continuam dominando as prateleiras dos supermercados, as propagandas da TV? A resposta é simples. A indústria alimentícia não está preocupada com a sua saúde, mas sim apenas com os lucros. Claro que a indústria alimentícia contesta esses dados. Eles afirmam que os produtos que oferecem são seguros. E que os estudos que apontam malefícios não refletem a realidade do consumo brasileiro. Mas vamos lembrar, não é exatamente assim que a indústria do tabaco agia no passado. Juravam que o cigarro não fazia mal, que não causava câncer e até utilizavam médicos em propagandas para promover as marcas, como o exemplo da Camel. What cigarette do you smoke, doctor? More doctors smoke Camels than any other cigarette. A história parece se repetir. Assim como ocorreu com o cigarro, estamos sendo expostos a produtos que podem prejudicar seriamente nossa saúde, enquanto somos convencidos de que só fazem bem. Se você for ler os rótulos dos alimentos ultraprocessados, estão cheios de corantes artificiais, conservantes químicos, estabilizantes, emulsificantes, realçadores de sabor. Esses componentes não estão lá para nutrir você, mas para melhorar a aparência e prolongar a validade e intensificar artificialmente o sabor dos alimentos, incentivando o consumo excessivo. Falando em ultraprocessados, quando falam de margarina, o pessoal da internet fala que barata não come, mosca não come, formiga não chega nem perto. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Você já pegou um alimento ultraprocessado e observou se ele apodrece ao longo do tempo? Pense em um pacote de batatas fritas do McDonald's ou um hambúrguer, por exemplo. Em 2009, quando o último McDonald's fechou na Islândia, um homem decidiu comprar um combo de hambúrguer e batata frita para fazer um experimento curioso. Ele quis ver como esse alimento se comportaria com o passar do tempo. E acredite se quiser, mais de 10 anos depois, o hambúrguer e as batatas fritas parecem intactos. Isso mesmo, uma década depois, sem refrigeração, esses alimentos mal mostram sinais de decomposição. Hoje eles estão em exposição em um albergue na Islândia, onde as pessoas do mundo todo acompanham ao vivo pela internet. Mas esse não é um caso isolado. Em 96, uma nutricionista americana comprou um hambúrguer do McDonald's para usar em suas aulas sobre alimentação saudável. Mais de 20 anos depois, o hambúrguer ainda estava praticamente igual, sem mofo, sem decomposição. Claro que se você comer, você morre. Agora, se nem os micróbios e fungos que se alimentam de matéria orgânica tocam nesse hambúrguer, o que será que acontece quando colocamos algo assim dentro do nosso corpo?
É claro que a indústria tem que alegar que isso é apenas desidratação e que por perderem água rapidamente os hambúrgueres não se decompõem. Mas sabemos que a combinação de altos teores de sódio, conservantes, aditivos químicos tem muito a ver com esse fenômeno. Se o alimento não serve nem para bactérias, será que serve para nós? Nos anos 60 e 70, as grandes indústrias alimentícias perceberam algo. Se eles adicionassem sal, açúcar e gordura em níveis precisos, poderiam criar alimentos viciantes. Eles não só fariam você comprar mais, como também comer mais. Assim nasceram os pacotes de salgadinhos, os refrigerantes, os congelados. Eles eram baratos, fáceis de produzir e tinham algo em comum. Eram projetados para durar meses na prateleira. Mas sabe o que isso significa para o seu corpo? Que ele está recebendo uma bomba de produtos químicos que não deveriam digerir. Isso não é comida, é uma experiência de laboratório que você paga para consumir. E ao contrário do que eles alegam, os ultraprocessados fazem mal por 3 grandes razões. Eles inflamam o corpo, promovem uma resposta inflamatória crônica que está na raiz de muitas doenças, como você verá mais para frente, destroem a microbiota intestinal, prejudicando as bactérias boas do intestino, afetando digestão, imunidade e até seu cérebro, e enganam o seu estômago. São projetados para você comer mais do que deveria, ativando o centro de recompensa e criando um ciclo vicioso. Aquele slogan do BIS, é impossível comer um só, é a mais pura verdade. As empresas sabem o que estão fazendo. Elas gastam bilhões para criar sabores que ativam o centro de recompensa lá no seu cérebro. Você já se perguntou por que é tão difícil comer apenas uma batata frita ou um único biscoito? Não é apenas uma questão de sabor agradável. Os alimentos ultraprocessados são meticulosamente projetados para enganar o seu cérebro, fazendo com que você coma mais do que realmente precisa. E isso cria um ciclo vicioso. Quando mais se consome, mais seu cérebro deseja. É por isso que é tão difícil parar após apenas um bis ou qualquer outra coisa. Os ultraprocessados estão manipulando as nossas vias neurais para nos manter consumindo sem parar. E não é só em teoria. Um estudo realizado pelo NIH, lá nos Estados Unidos, evidenciou esse problema. No experimento, participantes foram divididos em 2 grupos. O grupo de ultraprocessados consumiu uma dieta rica em alimentos ultraprocessados e um grupo de comida de verdade, que alimentou-se com uma dieta baseada em alimentos in natura ou minimamente processados. Os resultados foram surpreendentes, mas não inesperados. O grupo dos ultraprocessados consumiu mais de 500 calorias em média por dia do que o grupo que se alimentou com comida de verdade. Eles ganharam peso rapidamente, aumentando cerca de 1 kg em apenas 2 semanas. Sem contar nos níveis mais altos de inflamação, alterações negativas nos marcadores de saúde metabólica. E por outro lado, o grupo que consumiu alimentos não processados perdeu peso, mesmo podendo comer à vontade. Teve uma melhora significativa na saúde metabólica, com redução nos níveis de insulina e melhora da sensibilidade à glicose. Além de sentir-se mais satisfeito e com menos fome, apesar de consumir menos calorias. Além de engordar, o que mais os ultraprocessados fazem com o seu corpo? Promovem inflamação crônica e aumenta o risco de doenças graves. Quando você consome muitos ultraprocessados na sua dieta, é como se pequenos incêndios fossem iniciados no seu corpo. Esses alimentos desencadeiam uma resposta inflamatória crônica no organismo, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de doenças graves, incluindo vários tipos de câncer. Sabia que a obesidade causa câncer? Pois é, a obesidade aumenta o risco de pelo menos 13 tipos de câncer. Só para você ter uma ideia, pessoas com obesidade severa têm até 7 vezes mais chances de desenvolver câncer endometrial, quase 5 vezes mais chances de sofrer com adenocarcinoma esofágico. A obesidade também dobra o risco de câncer de fígado, de estômago, de rins, aumenta em até 1,5 vezes o risco de câncer de pâncreas e de intestino. Você já se perguntou por que tantos jovens estão com câncer? O aumento recente dos casos de câncer em jovens é um sinal de alerta que não podemos ignorar. Antes, Hipócrates dizia que seu alimento seja seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. Agora estamos vendo o contrário, o alimento sendo seu veneno e causa de padecimento. E não é só a obesidade que está causando isso. Estamos ingerindo microplásticos sem perceber, presentes em embalagens e até na água que consumimos. Agrotóxicos presentes nos alimentos também são uma preocupação real. O pessoal reclama, as frutas e verduras estão cheias de agrotóxico. Mas uma pesquisa de 2024 mostrou que 50% dos alimentos ultraprocessados testados continham agrotóxicos. Então seu biscoitinho,
seu macarrão instantâneo, seu bolinho de chocolate também tem agrotóxicos. Isso sendo calorias vazias e sem os antioxidantes que poderiam melhorar um pouquinho a situação. E não é só câncer que os ultraprocessados aumentam. Segundo seus hormônios, homens com baixa testosterona, mulheres com ovários policísticos. E também tem um impacto importante na microbiota intestinal. Aqueles trilhões de seres que estão no seu intestino, eles não estão aí por acaso. Eles desempenham papéis essenciais na digestão, na regulação do sistema imunológico e, surpreendentemente, no funcionamento do seu cérebro. Quando você consome ultraprocessados, é como jogar uma bomba nesse ecossistema delicado. Os aditivos químicos, conservantes e faltas de fibras desequilibram a microbiota, matando bactérias boas e permitindo que bactérias prejudiciais proliferem. E o que acontece quando desregulamos nossa microbiota intestinal? Afetam o humor e pode levar à depressão. A produção de serotonina diminui, levando a sentimentos de tristeza, ansiedade, irritabilidade, prejudicam a memória e podem contribuir para demências, aumentando esquecimentos, mais dificuldade de concentração. Também compromete o sistema imunológico, aumentando o risco de infecções e doenças autoimunes. Então, agora que você conhece a verdade por trás dos alimentos ultraprocessados, é hora de agir. A partir de hoje, você vai quebrar esse ciclo. Vai encher o seu carrinho de supermercado com comida de verdade. Alimentos que nutrem, energizam, protegem o seu corpo. Vamos ao passo a passo para a sua transformação alimentar. Priorize alimentos in natura minimamente processados, frutas e vegetais frescos. Eles são ricos em vitaminas, em antioxidantes, em fibras. Quanto mais colorido o seu prato, melhor. Também grãos integrais, arroz integral, quinoa, aveia, chia, linhaça, eles fornecem energia duradoura e nutrientes essenciais. Também proteínas magras, peixes, ovos, caipiras, melhor, carnes magras, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico. Segundo, leia os rótulos. Isso com atenção, Quanto mais ingredientes simples, melhor. Se você não consegue pronunciar o nome ou não sabe o que é, provavelmente é melhor evitar. Menos é mais. Prefira produtos com menos ingredientes e sem aditivos artificiais. Atenção aos açúcares escondidos. Verifique diferentes nomes para o açúcar, como xarope de milho frutose, maltodextrina, glucose e outros nomes. 3. Cozinhe mais em casa. Lá você tem o controle total dos ingredientes. Eu faço comida em casa no final de semana, sou eu que cozinho. Eu sempre falo para os meus filhos, eu sei o azeite que compro, o arroz, o feijão, a carne. Eu sei que é um investimento na saúde de todos. Preparando em casa, você evita aditivos desnecessários, excesso de sal, açúcares e gorduras ruins. Sem contar que descobre novos sabores, novos temperos naturais, novas receitas. Faça disso um momento prazeroso. Cozinhe com a família, convide amigos. Torne a alimentação saudável uma experiência compartilhada. Compartilhe esse vídeo também, viu? 4. Planeje suas refeições. Evite comer lanches que não estavam programados. Leve seu almoço para o trabalho. Uma marmita, Cultive a consciência alimentar, coma com atenção, desligue a TV, afaste o celular, preste atenção ao sabor, à textura, ao cheiro dos alimentos. 5. Hidrate-se adequadamente. Às vezes a fome é falta de água. Opte por água com gás, o chazinho que você mesmo fez. Evite refrigerantes e sucos industrializados. 6. Movimente-se e durma bem. Faça atividade física regular. É importante você se mexer. Também priorize o sono. O descanso adequado é fundamental para a recuperação do corpo e para o equilíbrio hormonal. E 7. Seja gentil consigo mesmo. Evite a autossabotagem. Se você deslizar, porque vai acontecer, não se culpe. Reconheça, aprenda e retome o caminho. Celebre as conquistas. Cada pequena mudança é um passo importante. Valorize seu esforço, suas vitórias. Você tem o poder de transformar a sua vida, a sua saúde. Não deixe a indústria alimentícia decida por você. Faça escolhas conscientes, informe-se, questione, principalmente cuide de si com amor e com respeito. Lembre-se das palavras de Hipócrates, que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Então, vamos juntos começar essa mudança hoje. No próximo supermercado, encha seu carrinho de alimentos que vão nutrir seu corpo e sua alma. Sua saúde é o seu bem mais precioso. Preserve-a. Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilhe com quem você ama antes que a indústria arranque esse vídeo do ar. Inscreva-se no canal para mais dicas de saúde e bem-estar como essa. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir?
meu vídeo sobre chá de hibisco e meu vídeo sobre infarto sozinho, o que você deve fazer nessa emergência. Meu nome é André Vlamber, cardiologista, esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!